Princípios do culto aceitável a Deus. É preciso ressaltar que o culto aceitável a Deus, além da observância dos princípios e normas quanto aos seus elementos, inclui determinadas atitudes e características também preceituadas nas Escrituras e que não devem ser negligenciadas. O Senhor Jesus nos ensina que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. No contexto em que o Senhor Jesus proferiu estas palavras, que é o encontro com a mulher samaritana e a discussão sobre o local da adoração a Deus, adorá-lo em espírito significa não adorá-lo em um único local sagrado e exclusivo, como era o templo de Jerusalém, mas em qualquer lugar, desde que a atitude esteja correta. O que importa não é onde, mas como. Por ser espírito, Deus não estava contido naquele templo ou no Monte Gerizim, sagrado para os samaritanos, e onde antes havia um templo. Os adoradores que ele busca são aqueles que o adoram com atitude interior aceitável e de acordo com a verdade por ele revelada aos judeus, em contraste com o culto falso dos samaritanos. Portanto, a declaração adorar a Deus em espírito não pode ser usada para se justificar um culto livre e ao sabor dos sentimentos e imaginações do condutor no momento. Esta interpretação é uma distorção do sentido das palavras do Senhor Jesus. Além da adoração em espírito e verdade, as Escrituras destacam a sinceridade de coração, a humildade, o espírito quebrantado, uma santa alegria e gozo na presença do Senhor, a busca da edificação e o reconhecimento que o Deus Trino é o centro do culto. A solenidade diante do Senhor que caracteriza o culto público não é o oposto da alegria e da exultação em estarmos na presença do Pai. As duas coisas devem andar juntas, enriquecendo a nossa experiência de culto. As Escrituras também nos falam do culto que Deus não aceita. Este é marcado não somente pelos acréscimos e invenções humanos, mas pela hipocrisia, pela inimizade nos corações dos adoradores, pelas divisões internas nas igrejas locais, pela falta de ordem e de inteligibilidade, pela entrega de ofertas que simbolizam a falta de amor e de consagração a Deus, pela vida imoral do povo e dos seus líderes, e servir ao Senhor de maneira displicente. Assim, ao mesmo tempo que tratamos de questões relacionadas aos elementos e circunstâncias do culto público, não podemos esquecer que a vida, a conduta e a atitude do povo e de seus líderes são igualmente importantes para o culto que Deus aprova. A responsabilidade pela condução do culto. Embora todos os adoradores sejam responsáveis para que o culto a Deus seja oferecido de acordo com os seus preceitos, a responsabilidade da condução do mesmo recai sobre o pastor da igreja local, de quem a liturgia do culto é função privativa, conforme a constituição da nossa igreja. Assim, devem os pastores zelar para que o culto a Deus oferecido nas igrejas onde pastoreiam transcorra não somente de acordo com os padrões bíblicos no que se refere aos seus elementos e circunstâncias, mas também quanto à vida e atitude dos adoradores. O ministro não é livre para inventar elementos ou conduzir o culto público em princípios contrários às Escrituras interpretadas pelos símbolos de fé. Existem várias resoluções emitidas pelo Supremo Concílio e sua comissão executiva que colocam os limites apropriados à função litúrgica do pastor. De acordo com elas, a liturgia é prerrogativa do pastor da igreja local, podendo o presbitério ao qual a igreja é jurisdicionada supervisionar os cultos com vistas à conformidade com os padrões de fé da denominação. Isto significa que os presbitérios podem interferir quando a prática cultica das igrejas jurisdicionadas fugir aos padrões e preceitos denominacionais. Da mesma forma, os conselhos das igrejas locais devem zelar juntamente com o pastor para que o culto seja realizado de acordo com estes padrões e preceitos. Diante da seriedade do culto público, a sua natureza e a responsabilidade dos pastores em sua condução, o Supremo Concílio orienta seus ministros a que não abram mão de sua prerrogativa constitucional quanto à liturgia, entregando a elaboração e a condução do culto a outras pessoas que, por mais piedosas e sinceras que sejam, não foram preparadas nem ordenadas para tal, e que, sendo necessária esta delegação, que o pastor elabore e acompanhe a condução do culto, permanecendo o responsável final pelo mesmo. Expressões corporais no culto.
Algumas expressões corporais encontram lugar no culto público, conforme nos ensinam as Escrituras, como uma maneira de expressão dos sentimentos que perpassam o coração da comunidade enquanto adora. Assim, encontramos referência no Antigo Testamento ao elevar as mãos a Deus e olhar para os céus durante a oração, como expressão do enlevo e dependência de Deus. O ajoelhar-se diante dele como sinal de contrição e quebrantamento. No culto do Novo Testamento, encontramos referência ao levantar as mãos, ao ajoelhar-se, como expressões simbólicas dos sentimentos religiosos durante o culto. As Escrituras também mencionam outras expressões de natureza religiosa através do corpo, como danças, embora não no contexto do culto público de Israel a Deus ou do culto cristão. As danças são mencionadas mais de 25 vezes nas Escrituras, em contexto de festa popular, vitórias militares, expressão de exultação religiosa e de festividades pagãs. Note-se que tais ocorrências não se referem às danças no contexto do culto público oferecido a Deus, quer no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Além disso, a quase totalidade destas menções é encontrada em passagens históricas descritivas, o que dificulta usá-las como norma para o culto do Novo Testamento. Considere-se a dificuldade de se fazer normas ou estabelecer princípios gerais para a vida da igreja simplesmente a partir de atos, ações, eventos e incidentes envolvendo as personagens da Bíblia. Danças litúrgicas e coreografias. A expressão danças litúrgicas é geralmente aplicada às seguintes atividades. Primeiro, às danças da congregação ao som de música durante o cântico. Segundo, às danças realizadas por indivíduos ou grupos à frente da igreja em determinado momento da liturgia e que pretendem transmitir a palavra de Deus ao povo, ilustrando ou dramatizando uma mensagem musical durante o culto público. Estas últimas são também chamadas de coreografias e denominadas pela IPB de expressões corporais acentuadas. Antes de tratarmos delas, é preciso esclarecer que o dançar em si não é necessário e intrinsecamente errado e pecaminoso, a começar do fato de que encontramos diversas ocasiões no Antigo Testamento em que membros individuais do povo de Deus dançaram. É nesse sentido que encontramos exemplos no Antigo Testamento de danças como expressão popular de alegria por vitórias militares dadas por Deus, ou expressão individual desta mesma alegria. Mesmo que não encontremos no Novo Testamento qualquer referência à dança por parte de cristãos, entendemos que o ato de dançar em si não é intrinsecamente contrário ao cristianismo, a não ser quando dançar envolva e promova a impureza sexual e comprometa o testemunho cristão diante do mundo. No que tange às danças litúrgicas, não é possível demonstrar pelas Escrituras que elas fazem parte do culto público a Deus, quer no período do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e nem que elas são elementos do culto por ele ordenado. As passagens bíblicas geralmente mencionadas para defendê-las, como a dança de Miriam e das demais mulheres, a dança de Davi diante da arca, a dança da filha de Jefté, poderiam no máximo provar que cristãos individuais podem eventualmente se alegrar com os atos salvadores de Deus e espontaneamente dançar de alegria fora do ambiente de culto. A exortação do Salmo 150, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o com adufes e danças, tem sido entendida pelos irmãos defensores das danças litúrgicas como prova de que as danças faziam parte do culto oferecido no santuário de Jerusalém. Todavia, um exame mais acurado da passagem revelará que o santuário referido pelo salmista é o firmamento, de acordo com o paralelismo hebraico usado aqui, e não o templo de Jerusalém. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Percebe-se que o santuário mencionado na primeira linha do versículo é o firmamento mencionado na segunda linha. Encontramos o mesmo paralelismo no Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Fica evidente que o santo templo de que fala o salmista são os céus onde Deus tem o seu trono. Outra passagem é o Salmo 102, verso 20. O Senhor observa do alto do seu santuário, lá do céu ele olha para a terra. Aqui encontramos mais uma vez o paralelismo que estabelece que o santuário de onde Deus olha para a terra é o céu onde ele habita. Ou seja, estas passagens dos Salmos não provam que havia danças no templo de Jerusalém durante os cultos a Deus. Elas simplesmente conclamam toda a criação a adorar o Deus que habita nos céus. Assim,
Tais passagens e as outras antes mencionadas e analisadas não podem servir de base para justificar práticas tais como danças durante o louvor por parte da congregação, a existência de um grupo de dança litúrgica para realizar coreografias durante o culto, a criação do dom da dança santa e a organização de ministérios de dança litúrgica nas igrejas locais. No caso das expressões corporais realizadas com as crianças nos departamentos infantis, nós as consideramos apropriadas para a instrução dos infantes, não devendo, todavia, ser incluídas como parte do culto público oferecido pela igreja. As danças litúrgicas e as coreografias não estão incluídas na relação dos elementos de culto citados nos nossos símbolos de fé. Também não se pode incluí-las nos cultos públicos a pretexto de serem meras circunstâncias. As danças não são circunstâncias ligadas à palavra pregada ou cantada, como se fosse uma encenação ou dramatização da mensagem de Deus, visto que não contribuem para que a palavra seja mais bem compreendida pelo povo de Deus e tem a tendência, ao contrário, de obscurecer o seu significado e a sua mensagem, desviando o foco e a atenção da comunidade. E além disto, não encontramos nas Escrituras qualquer orientação para que transmitamos a mensagem de Deus ao seu povo mediante o ato de dançar, como se o mesmo fosse um meio eficaz para tal. Na realidade, os reformadores aboliram do culto público as dramatizações dos mistérios que eram populares durante a Idade Média, considerando que não existe um meio mais eficaz para se transmitir a palavra do que a entrega da mesma mediante a pregação e o ensino. Por estes motivos, o Supremo Concílio e a sua comissão executiva vêm consistentemente orientando as igrejas federadas a que não incluam danças litúrgicas e coreografias no culto a Deus, conforme vemos nas decisões abaixo. São inconvenientes todas as formas que possam distanciar os adoradores desses princípios, sendo que dentre essas formas inconvenientes, conforme já declarado pelo Supremo Concílio em 1998, encontram-se as expressões corporais acentuadas, podendo ser incluídas práticas tais como danças litúrgicas e coreografias. Todavia, existem diversos exemplos de explosões lúdicas dos sentimentos religiosos feitos diante de Deus em outras ocasiões. Dessa forma, enquanto não se podem admitir as danças no culto público, quer nos templos das igrejas ou em quaisquer outros locais onde o culto público é realizado, por outro lado, é possível reconhecer que as danças são atividades legítimas quando realizadas fora do ambiente litúrgico, como atividades culturais das igrejas locais, e nestes casos sempre a critério de seus conselhos e desde que não provoquem a sensualidade ou escândalos. Fortes expressões corporais. Determinados ritmos musicais tendem a provocar movimentos do corpo, tais como balanços, meneios e gingas, enquadrando-se naquilo que o Supremo Concílio classifica como expressões corporais acentuadas, as quais são inconvenientes por distanciarem os adoradores dos princípios que regem o culto bíblico. Cabe aos pastores das igrejas locais instruírem, ensinarem e orientarem a congregação quanto à natureza do culto a Deus, do louvor que a Ele é devido e do potencial que estes movimentos corpóreos têm para provocar a sensualidade e afastar a mente e o coração do propósito central do culto, que é adorar a Deus, sempre seguindo os princípios que revestem o culto a Deus de sobriedade, temor e bom senso. Palmas. A expressão bater palmas ocorre apenas no Antigo Testamento. Para os judeus, bater palmas podia expressar ira e desprezo. No Antigo Oriente, as palmas eram usadas para manifestar aprovação pela queda dos inimigos, pela prosperidade dos justos e como aplauso em cerimônias de aclamação dos reis. Nenhuma das ocorrências sobre palmas no Antigo Testamento se refere à marcação rítmica de cânticos religiosos, quer no templo ou em outro lugar. Esse fato de imediato nos leva à conclusão que bater palmas durante os cânticos ou deixar de fazê-lo não torna tais cânticos mais ou menos aceitáveis diante de Deus. Também que as palmas não devem ser usadas para aferir a espiritualidade e o fervor dos cultos de uma igreja e de seus participantes, e que jamais devem ser vistas como expressão de espiritualidade. Apesar de o assunto ter sido enviado várias vezes ao Supremo Concílio e à sua comissão executiva, a IPB não tomou, até o presente, uma decisão de proibir ou admitir as palmas nos cultos públicos das igrejas federadas. A única resolução sobre o assunto foi a de reconhecer como legítima
a decisão de um presbitério que proibiu palmas nos cultos das igrejas sob sua jurisdição. Esta resolução não entrou no mérito da atitude do presbitério. Aplausos. Há duas passagens nos Salmos em que se convida a aplaudir a Deus por seus atos majestosos e poderosos, como expressão de exultação, gratidão, honra e louvor. No Antigo Oriente, era costume aplaudir os reis como forma de demonstração da sujeição, gratidão e respeito de seus súditos, em reconhecimento de suas vitórias e conquistas ou durante a sua coroação. A linguagem do Salmo 47 e Salmo 98 é tirada da cerimônia de coroação dos reis de Israel e usada para se referir a Deus como Supremo Rei sobre toda a terra. Estas passagens não provam que aplaudir a Deus era uma das partes do culto público a ele prestado em Israel. Além disto, não há qualquer referência a isto no Novo Testamento. Desta forma, carece de fundamentação a prática de palmas para Jesus, equivocadamente introduzidas em muitas igrejas evangélicas hoje. O aplauso a homens durante o culto se constitui numa violação de um dos princípios centrais do culto a Deus, que é a sua teocentricidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Salmo 115, verso 1. Aplaudir corais, coros e grupos após terem participado da liturgia torna tais participações em espetáculos, show e apresentações, tornando estas circunstâncias em fins em si mesmas, desvirtuando o seu caráter secundário e tornando o culto a Deus em culto centrado no homem. Orientações pastorais a serem seguidas pelas igrejas. O Supremo Concílio, diante das evidências bíblicas e confessionais relativas à importância do culto público, determina aos seus pastores oficiais, igrejas e membros a que procurem congregar-se com frequência para prestar serviço espiritual a Deus, não substituindo o culto público pelo culto individual ou familiar. Hebreus 10, 25. E que valorizem a sua presença no culto público, para ele se preparando em conformidade com o que determinam os catecismos da IPB. O Supremo Concílio entende que as danças não fazem parte do culto público revelado por Deus e assim determina a seus pastores, concílios e igrejas federadas a que não incluam no culto a Deus, independentemente do local onde este culto está sendo oferecido, as chamadas danças litúrgicas, coreografias, ministérios de danças, danças proféticas ou quaisquer outras variações afins, inclusive a pretexto de que são circunstâncias do culto. O Supremo Concílio reconhece que as danças são uma expressão cultural e que podem ser realizadas nas atividades culturais das igrejas locais, desde que não em ambiente de culto e desde que não provoquem a lascívia, sensualidade e escândalos. O Supremo Concílio entende que fortes expressões corporais no culto, como meneios do corpo e gingas, mesmo não se constituindo em danças, tendem a distrair a atenção dos adoradores e, em alguns casos, a provocar a sensualidade. Destarte, o Supremo Concílio determina a seus pastores, concílios e igrejas federadas que tais expressões sejam evitadas e que os pastores e presbíteros exerçam pastoralmente a supervisão deste assunto, procurando de maneira suasória orientar e conduzir o rebanho sob sua jurisdição. O Supremo Concílio entende que compete aos conselhos e presbitérios orientarem e determinarem às igrejas sob a sua jurisdição quanto a bater palmas ou não durante os cultos. O Supremo Concílio determina a seus pastores e concílios a que instruam essas igrejas que as palmas não indicam maior liberdade espiritual no culto, resumindo-se a mero acompanhamento rítmico onde couber, e que em todas as coisas usem de sabedoria, bom senso e prudência para evitar conflitos, divisões e contendas no meio do povo de Deus. O Supremo Concílio suplica a Deus que a presente carta pastoral seja usada por ele para que o culto que lhe prestamos esteja mais e mais de acordo com a sua palavra e para que a nossa denominação goze de paz e harmonia em todos os recantos desta nação.